Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Queridos, hoje é a lição de número 3, nesse segundo trimestre do ano de 2023, da nossa classe de adultos. Hoje a lição que tem por título Ciúme, o mal que prejudica a família. Amados irmãos, o texto áureo para essa lição está na carta do apóstolo Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 16, onde diz assim: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. A verdade prática nos diz: o ciúme é uma obra da carne, e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Queridos irmãos, a leitura bíblica para essa lição está no livro do Gênesis, capítulo de número 37, versículo de 1 a 4. Depois nós vamos ler os versículos 11, 18, 23, 24 e 28. Diz assim o versículo 1: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então seus irmãos, pois, o invejaram. Seu pai, porém, guardava este negócio em seu coração. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Versículo 23. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Versículo 24. E tornaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia e não havia água nela. Versículo 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, e os quais levaram José para o Egito. Queridos irmãos, os objetivos dessa lição são refletir sobre as consequências do favoritismo e do ciúme na família de Jacó. O segundo, identificar os males que o ciúme provoca nos relacionamentos. E terceiro, compreender que o homem precisa orientar seu coração pela palavra de Deus e não por suas emoções carnais. Amados irmãos, nesta lição nós vamos estudar um pouco, vamos comentar um pouco acerca do ciúme. E nós vamos comentar com os irmãos, todos nós aqui juntos, que o ciúme é uma emoção carnal. E se ele for motivado, ou seja, se ele for cultivado, ele pode chegar a um nível de descontrole, né? E pode causar consequências extremamente graves para as famílias e também para os relacionamentos no sentido geral. Aqui eu quero, desde já, comentar aos irmãos e quero que os irmãos partam desse raciocínio comigo, que o ciúme é um sentimento que faz parte da nossa natureza carnal.
aqui eu não quero dizer aos irmãos que os irmãos não podem ter ciúme. Não é isso que eu estou dizendo. Eu quero mostrar aos irmãos nessa lição, e a lição também tem por objetivo fazer isso, mostrar aos irmãos que se o sentimento carnal do ciúme, tá certo? Então eu quero deixar claro, o ciúme é uma emoção carnal, ou seja, como a nossa natureza é carnal, embora tenhamos experimentado um novo nascimento, mas todos nós temos na nossa alma o ciúme, não é? Basta estar vivo para ter ciúme, logicamente. Agora, a gente tem que ter cuidado para não cultivar o ciúme, ou seja, para não elevar o ciúme a um nível de descontrole, porque se fizermos isso, aí sim pode ter consequências graves e irreversíveis, inclusive, tanto para as famílias como para os relacionamentos no sentido geral. Então, como crentes, nós temos que entender, né, irmãos, que nós não podemos ter ações dirigidas pelos nossos impulsos ou por nossas emoções carnais. Então, como o ciúme faz parte da nossa emoção carnal, então nós não podemos ter ações dirigidas pelo ciúme. Quero lembrar mais uma vez aos irmãos, basta estar vivo para ter ciúme. A questão é o seguinte, é não cultivar o ciúme para que ele chegue num nível de descontrole, não é? Ou seja, para que ele chegue num nível que você não possa mais controlar. Então, eu quero ver com os irmãos, quero mostrar aos irmãos também que nós podemos lidar com o ciúme, tá certo? Nós podemos lidar com o ciúme a fim de que a vontade de Deus seja prioridade em nossa vida e não a emoção carnal do ciúme. Então, queridos irmãos, o que nós temos aqui? Podemos observar na leitura bíblica que eu fiz com os irmãos que trata-se agora da história de Israel, né? Da história de Jacó, que tinha naturalmente, digamos, e explicitamente, segundo a palavra de Deus, uma prioridade, não é? Ou uma preferência pelo seu filho José. Então, a história dos filhos de Jacó não só é uma história comovente, mas também é uma história dramática. Não é? É um drama, claro, na Bíblia Sagrada. José, ele foi alvo claramente do ciúme dos irmãos. E é bem verdade, irmãos, que, e como eu já disse aos irmãos, que o seu pai tinha preferência por ele. Então, por isso ele se tornou uma pessoa de confiança do seu pai. Por quê? Porque ele delatava, ele era o delator de todas as ações ruins de seus irmãos. Então, ele chegava diante do seu pai e levava as notícias ruins acerca dos seus irmãos, das ações, não é? Das atitudes e da vida de seus irmãos, e colocava diante do seu pai. Na lição de número 2, nós comentamos sobre a questão da preferência, né? Dos pais por um filho em específico. E eu fiz questão de mostrar aos irmãos o seguinte, irmãos, é comum que, né, que Esaú fosse o preferido do seu pai, porque a Bíblia diz que Esaú era homem de caça, e ele caçava e trazia caça para o seu pai. Isso era comum que Jacó fosse mais próximo à sua mãe, Rebeca, até porque a Bíblia diz que Jacó era homem de tendas. Então, naturalmente, ele era mais próximo à sua mãe. E tem uma coisa interessante, é que no decorrer da ministração dessa aula, um dos irmãos, ele disse, eu tenho vários filhos, mas a mais nova, ela é mais apegada a mim. Ela está toda hora abraçada comigo, ela está toda hora... Então, é assim, se alguém não consegue admitir que tem um filho que é o predileto, porque, na verdade, eu tenho a impressão que se, por exemplo, nós que somos filhos de uma família que tem vários filhos,
ou que, se nós tivermos vários filhos, nós vamos observar que em toda casa tem um filho preferido, né? Que não seja uma preferência perpétua, mas por questões de proximidade, sempre tem um filho preferido. Minha mãe costuma dizer, toda casa tem um Cristo, né? Ou seja, tem aquele que é escolhido para estar mais próximo aos pais, seja por todo o tempo, ou seja por um tempo determinado, e esse que é escolhido para estar mais próximo, ou que é mais próximo, ele naturalmente se torna prioridade para os seus pais. A questão aqui é para os pais terem habilidade de como lidar com essa questão de prioridade. E tem outra história. A história de Isaac e Rebeca, ela nos chama atenção porque, devido à preferência por um filho em específico, os dois agiram de forma deliberada. Por exemplo, Isaac sabia, e Rebeca também sabia, que o menor prevaleceria contra o maior. Daí Isaac foi lá e chamou o mais velho para dar a bênção. Mas Esaú já tinha vendido a primogenitura. E Isaac sabia que Jacó era o homem que tinha a promessa de Deus. Rebeca também sabia, mas ambos agiram de forma deliberada, em detrimento à vontade de Deus. Você imagina, Rebeca, inclusive, comete crimes premeditados. Rebeca manda Jacó usar de mentira. Vai lá, mata um animal, coloca o pelo nos braços para enganar seu pai, imita a voz. Então, esse foi o pecado daquele casal. Que isso fique bem claro. Nós estamos vendo aqui que José delatou dos irmãos, enquanto seu pai, que sempre foi um homem de tendas, né? Sempre foi um homem de tendas. Jacó sempre foi um homem de tendas. A Bíblia Sagrada diz que Esaú era um homem de caça, Jacó era um homem de tendas. Então, José, ele pegava a má notícia dos seus filhos, dos seus irmãos e levava para o seu pai. Então, naturalmente, ele era mais próximo, né? E a gente viu, né? Aqui, se a gente ler a história de José, a gente vai ver a história da túnica, né? Jacó tinha tanta preferência por José que ele chega a dar uma túnica diferenciada para José. Então, a lição de hoje, ela não tem por objetivo tratar aspectos gerais da história de José. A lição não é sobre José, mas a questão é enfatizar, é como se fosse a continuidade da lição de número 2. É enfatizar a relação de conflito dentro da família de Jacó por causa da preferência dele por José. Né? O ciúme, a inveja que veio por consequências a essa preferência. Então, um dos males que prejudica bastante a convivência entre as pessoas, seja em família, em amigos, né, entre cônjuges, no casamento, ou até mesmo na igreja, irmãos, é o ciúme doentio, é o ciúme quando ele é alimentado, tá certo? Quando ele é em demasiado, digamos assim. Então, hoje eu quero mostrar aos irmãos o ciúme como zelo, né? E como uma obra da carne. Então, eu quero mostrar alguns exemplos bíblicos de relacionamentos que foram atingidos pelo ciúme e também quero mostrar algumas virtudes que nos ajudam a vencer o ciúme, evitando, né, irmãos, que a gente alimente esse sentimento carnal e evite os seus danos também, né, e conserve, consequentemente, os relacionamentos saudáveis, seja em que nível, em que situação for. Primeiro que tudo, a gente precisa entender o que é o ciúme, tá certo? Nós precisamos compreender o que é ciúme. Então, ciúme é um estado emocional complexo que envolve um sentimento penoso provocado em relação a uma pessoa que se pretende o amor exclusivo. Então, preste bem atenção o que é o ciúme. Vou repetir. O estado emocional complexo que envolve um sentimento penoso provocado em relação a uma pessoa de que se pretende o amor exclusivo.
Então, do hebraico, não é? Kiná, tá certo? Que tem a ideia básica de profundo ardor emocional. E pode ser o ardor do ciúme, tá certo? Pode ser o ardor do zelo, pode ser o ardor da ira. No Novo Testamento, né, a palavra grega é zelos, que pode ser usada no bom sentido do zelo, ou no mau sentido do ciúme ou da inveja. Tá certo? Um sinônimo, né? Tomos, é sempre empregado quando se deseja transmitir o sentido de inveja. Tá certo? Como é o caso de Mateus 27, 18 e Filipenses, capítulo 1, versículo de número 15. Então, o que a Bíblia fala sobre o ciúme? Primeiro, o ciúme divino. Preste atenção. O ciúme de Deus é o ciúme daquele que ama e exige atenção exclusiva, adoração, fidelidade do seu povo. Tá certo? Então, em outras lições, eu já falei para os irmãos que o Espírito Santo de Deus tem ciúme. Ou seja, ele ama, ele exige atenção exclusiva, adoração, não é, ao nome dele, fidelidade a ele. Então, Deus, ele quer exclusividade do seu povo, que é chamado, não é, de povo seu. Então, é uma propriedade peculiar. Então, Deus não nos divide com ídolos, né? Nem com o mundo, nem com o diabo, nem com o pecado. Então, nesse sentido, Deus é ciumento, Deus tem ciúme, tá certo? Então, esse é um exemplo, uma aplicação bíblica sobre a questão do ciúme. Segundo, o ciúme humano. Então, do dicionário exegético Vini, em nível de relacionamento humano, né, Canaã, derivado de Quiná, tem sentido de fortemente competitivo. Né? Em seu ser mais positivo, a palavra quer dizer ser cheio de zelo ou ciúme justo. Então, fica bem claro aqui que o ciúme humano ele pode ser positivo ou negativo, tá certo? Ou seja, o ciúme que eu falei que é um sentimento natural, e é importante a gente entender isso, porque alguém pode erroneamente dizer aos irmãos que os irmãos têm que se livrar em definitivo do ciúme. Então, se livrar em definitivo do ciúme é algo impossível, né, irmãos? Porque é um sentimento nosso. Então, quando o ciúme é benéfico, ele é benéfico quando ele é expressado e tem um sentido de zelo, cuidado, de carinho a outro. Então, você observa que o ciúme faz parte do nosso cotidiano, não é? Assim como Deus, ele requer, né, a adoração de Deus é aquele, o ciúme de Deus é aquele ciúme daquele que ama, daquele que exige, né, atenção exclusiva, adoração, fidelidade a seu povo. O ciúme é benéfico quando ele traz ou ele se expressa na nossa vida no sentido de zelo, de cuidado, de carinho a outra pessoa. Mas também o ciúme é negativo quando ele não pensa no outro, ou seja, quando ele é egoísta, ele só pensa em si mesmo. Então, nesse caso, é uma obra da carne listada lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 20, chamada de emulações, tá certo? Na versão Almeida, revista e atualizada, é traduzida por ciúme. Então, é um dos aspectos dos pecados que se manifestam nas relações interpessoais e que, segundo Paulo, em Gálatas, capítulo 5, versículo 21, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, os irmãos observam em casos práticos e recentes que o ciúme é um dos principais fatores motivadores do feminicídio, por exemplo. Né, irmãos? E outros aspectos, outros tipos de crimes tipificados e condenados pelo direito penal. Né? Então, que Jesus nos guarde.
Há algumas áreas que o ciúme humano pode aparecer. Preste bem atenção. Primeiro, o ciúme humano ele pode aparecer entre os cônjuges, não é? Então, é uma das principais causas do conflito no matrimônio, tá certo? É uma das principais causas dos conflitos matrimoniais. Diz assim, a Bíblia Sagrada diz, porque o amor é forte, né? Lá em Cantares, capítulo 8, versículo 6. Porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. Então, geralmente, quando a gente fala de ciúme entre cônjuges, entre casado, nós lembramos que ele se dá por desconfiança de uma das partes. Agora, essa desconfiança, ela pode ser por motivo ou sem motivo, tá certo? Quando é sem motivo, então essa desconfiança torna o relacionamento tempestuoso, tá certo? No sentido de que aquele que tem ciúme desconfia todo o tempo, não é? Achando que a outra parte está se envolvendo com outro. Então, isso aí é um dos grandes motivos para os conflitos conjugais. No Antigo Testamento, quando o esposo tinha ciúme da esposa e desconfiava da sua lealdade, ele a conduzia ao sacerdote para um julgamento de morte. Então, a questão não se tratava de um adultério comprovado, né? Porque as leis concernentes a essa condição eram claras e prescrevia pena de morte. Este relacionamento, esse regulamento, ele relacionava-se com situações em que não se podia comprovar a infidelidade. Está lá no livro dos Números, capítulo 5, versículos de número 13 e versículo de número 29. Ou em que a conduta da esposa despertava suspeita, não é? Também, que é o caso de Números, capítulo 5, versículo 14. Então, o sacerdote, nesse caso, ele não poderia julgar precipitadamente, mas, orientado por Deus, procurava a solução para esse problema. Então, em relação a esse tipo de ciúme, eu diria que, infelizmente, não são poucos os casamentos, irmãos, que se dissolvem diariamente, tá certo? Diariamente, por causa do ciúme descontrolado. O melhor remédio para isso, desde já eu quero adiantar para os irmãos, é o autocontrole sobre os ímpetos e o amor, tá certo? Pois, segundo 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, o amor não se irrita, não suspeita mal. Né? Outra tradução diz, o amor não arde em ciúmes. Né? O amor não arde em ciúmes. Também o ciúme humano, ele pode aparecer entre amigos. Então, também o ciúme pode atingir amizades e pode destruí-las, como é o caso da amizade entre o rei Saul e o rei Davi. Então, no começo, sempre que se encontrava afligido pelo mal, o rei Saul mandava chamar o rei não é escolhido por Deus, Davi, para lhe trazer alívio com música, como é o caso lá de 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 17 ao 23. Mas com o passar do tempo, quando Saul começou a observar a prosperidade de Davi como guerreiro, então Saul começou a sentir ciúmes pelos comentários do povo. Né? A gente pode ler lá em 1 Samuel, capítulo 18, dos versículos 6 ao 8. Então, preocupado em se manter no trono, não é? O rei Saul viu o rei Davi, a quem antes tratava como pai ao filho, como uma ameaça, não é? Como nos mostra, por exemplo, 1 Samuel, capítulo 18, versículo 9, que diz assim: e desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Então, seu ciúme era tão intenso, né, irmãos? Era uma coisa tão descontrolada que gerou inveja, ódio, não é? Ao ponto de Saul empreender forças para matar Davi. Veja que aqui, irmãos, eu estou sempre destacando que o segredo é o autocontrole. Agora, o autocontrole, né, baseando-se em Cristo.
Então, Davi, porém, ele nem deixava de tocar a harpa para aliviar Saul. Não é? E nas vezes que teve chance de vingar, não fez, porque o seu coração, ele não nutria rancor, ele nutria perdão. Então, por isso que eu estou dizendo, o autocontrole é em Cristo, porque sozinho nós não vencemos. Então, se você perceber que o seu coração está sendo tomado pelo ciúme em algum momento, o segredo é você parar, dobrar o seu joelho e pedir graça a Deus. Dizer, Deus, eu não estou conseguindo vencer. Me ajuda a vencer esse sentimento, porque vai acabar em coisa ruim. Né, irmãos? Então, quando Saul faleceu, o rei Davi, ele lamenta amargamente a morte de Saul. Né? Está lá em 2 Samuel, capítulo 1, versículos de número 11 e 12. Também o ciúme pode aparecer entre parentes, não é? O ciúme, ele também pode atingir a família, queridos, e trazer consigo, nesse caso, males terríveis, como foi o caso da família de José. Então, você observa que a proximidade e a fidelidade de José para com seu pai Jacó, né? E os presentes que ganhava do seu pai, digamos que como recompensa pela sua fidelidade, fizeram com que seus irmãos tivessem ciúmes, né? De forma que a convivência se tornou um tanto turbulenta. Gênesis, capítulo 37, versículo 4, diz assim, e não podia falar com ele pacificamente. Né? Além disso, né, José, ele contou a seus irmãos as revelações que ele recebeu da parte de Deus, não é pensando ser compreendido, mas a Bíblia, lá em Gênesis 37, a parte B do versículo 5, diz, o aborreciam ainda mais. Não é? José, ele teve aquele sonho dos molhos se curvando, né? Todos os molhos se curvando a outro molho, onde os quais os outros se curvavam, representava a sua própria vida. Então, isso gerou ciúme, gerou aborrecimento nos seus irmãos. E o ciúme descontrolado, irmãos, fez com que os seus irmãos, no lugar de copiarem o bom testemunho de José como filho, né, para ter o que ele tinha, eles quisessem, chegou ao ponto deles quererem eliminar José, né, a fim de acabar com os projetos de Jacó e de Deus sobre ele. Então, para aliviar a consciência, porque eles sabiam que o seu pai ia sofrer muito com a morte de José, eles não mataram José, mas entregaram José, venderam José para o Egito, né? E simularam a morte de José para enganar Jacó, seu pai. Você observa a que ponto chega a frieza do ser humano por causa do ciúme. E nesse caso aqui, parentes. Se a gente voltar um pouquinho no próprio livro do Gênesis, a gente tem a história de o primeiro homicídio da história. Caim matou Abel. Né? A gente tem o primeiro homicídio da história, foi a morte que um irmão causou a outro. E era uma coisa tão terrível, que lá em 1 João a gente vai entender que as obras de Caim eram obras que não eram de Deus, eram obras do diabo. Porque Caim, as obras deles, João revelam que eram mais, porque elas pareciam boas, mas elas escondiam no coração, não é, sentimentos que não agradam a Deus. Por exemplo, Caim nutriu no coração inveja contra o seu irmão Abel. E Caim, meu irmão, ele ficou tão cego com o ciúme, tão cego, que ele foi capaz de ser atrevido com o próprio Deus. Irmãos, é uma coisa impressionante isso. Você lê lá o início do Gênesis, você vai ver que quando Deus aparece a Caim, diz assim, Caim, aonde está o teu irmão Abel? Irmão, ele tem a ousadia de falar com Deus da seguinte maneira. Ele disse assim, sou eu o guardador do meu irmão? Observa o tom da resposta que Caim deu a Deus. Ele disse, sou eu o guardador do meu irmão? Ou seja, eu tenho a obrigação sobre meu irmão, de cuidar da vida do meu irmão? Meu irmão está falando isso a Deus. Então você observa que, quando exaltado, José não se vingou de seus irmãos. Antes ele perdoou e poupou a vida.
não é? Pondo sobre os seus cuidados no Egito. Agora você vai ver que as consequências do ciúme, quase assim, os irmãos de José não mataram ele, mas venderam os midianitas, não é? Venderam como escravo. Ou seja, ele podia morrer. Em resumo, os irmãos entregaram ele à morte. Se não foi a morte imediata com a arma branca, mas eles entregaram seu irmão para ser vendido como escravo no Egito. Então, vai que tivesse matado José lá no Egito, mas não mataram. Glória a Deus que ele sobreviveu e se tornou um instrumento de livramento para toda a sua casa, não é? Quando a terra em que habitava o seu pai e a sua família atravessou uma época gravíssima de fome. Também o ciúme pode aparecer, irmãos, entre irmãos na fé. Então, na convivência entre irmãos na igreja, a gente precisa ter muito cuidado para que o ciúme não venha nos assaltar, digamos assim, e minar nossa unidade fraternal que Deus tanto quer. Deus quer a unidade fraternal? Quer, meu irmão. Deus chega a dizer, no mesmo capítulo de João, 1 João, lá no capítulo 3, Deus chega a dizer que aquele que aborrece seu irmão é homicida. E o texto diz, sabendo que nenhum homicida tem parte com o céu. Né, irmãos? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque amar Deus de toda a alma, coração e entendimento, e o próximo como a si mesmo, são mandamentos da parte de Deus. E a gente precisa cuidar muito com isso. Tá certo? Talvez um caso típico de ciúme entre irmãos de fé seja o de duas cooperadoras de ministério, no ministério de Paulo, por exemplo, Evódia e Sintique, não é? Essas duas mulheres, elas eram proeminentes, digamos assim, membros da igreja, os quais possivelmente estavam reunidas para orar quando Paulo pregou o evangelho pela primeira vez em Filipos, conforme Atos capítulo 16, versículos 13 e 14. Aparentemente, querido, elas estavam enfrentando um conflito de ordem pessoal. E o apóstolo Paulo tenta resolver o problema quando ele diz assim, sintam o mesmo no Senhor. Ou seja, aquelas mulheres deveriam estar em perfeita harmonia. Né, irmãos? Muitas vezes é possível crer em Jesus, trabalhar para o seu reino, ser útil na obra, e ainda assim ter algum desentendimento com algum companheiro que está envolvido na mesma causa. Quando Paulo escreve sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 11, ele diz, mas não existe desculpas para continuar sem a reconciliação. Então, os irmãos de fé devem buscar a reconciliação, tá certo? Em relação aos filhos, existem falhas no tratamento dos filhos, não é? Por exemplo, a preferência de Jacó, né? Em Gênesis 37, nós lemos que Jacó amava mais José do que a todos os seus filhos. Então, é possível que Jacó ele tenha percebido que havia algo especial em relação a José. Agora, lembre-se da lição passada. Independente de ser o filho da sua velhice, José era um dos muitos que ele havia gerado. Então, naturalmente, quando são conscientes do seu papel paterno e materno dentro de lá, os pais eles vão perceber, sim, que cada filho tem uma personalidade, tá certo? Que cada filho tem um temperamento. E isso precisa de muita atenção no relacionamento com eles. Tá certo? Na história de José, a gente observa que a predileção de Jacó produziu ciúme, inveja, e as consequências foram gravíssimas. Tá certo? Jacó não mediu as consequências ao presentear José com uma túnica de várias cores, ou uma capa de várias cores, numa clara atitude de preferência. E o que isso trouxe por consequência? Isso trouxe ciúme aos demais filhos, não é? Os quais eles entenderam que o pai não lhes dava o devido valor. Você observa, José era o 11º filho de Jacó.
E quando os mais velhos se sentiram, digamos, se sentindo menos amados pelo pai, eles se encheram de fúria, não é? Todos estavam trabalhando pela mesma causa, todos estavam no campo, lutando pela família, né? Eles viam que esse traje especial significava favoritismo da parte do seu pai, tá certo? E por causa disso, lá no versículo 4, do capítulo 37, aborreceram-no, ou seja, tomaram atitudes de homicidas, não é? Conforme a própria palavra de Deus nos ensina. Então, a inveja, ela não permite compreender os desígnios de Deus. Você observa que, além desse presente do pai a José, não é? Também havia os sonhos de José que colocavam sempre ele em posição de superioridade em relação a seus irmãos. Como o caso que eu já citei, não é? O sonho dos molhos de trigo e o sonho dos corpos celestes que se inclinavam diante de José. Então, quando contado para os seus irmãos, eles fizeram com que eles entendessem que José agia com arrogância, não é, em relação a eles. E por causa desse sentimento, eles rejeitavam José. Na verdade, os sonhos que José tinha, eles tinham um caráter profético, como os irmãos sabem. Mas seus irmãos, eles entenderam que como uma atitude presunçosa da parte de José. Aqui eu quero destacar o que eu já venho destacando. Não é o nosso papel falar mal dos personagens bíblicos. Por exemplo, a gente vem desde Abraão e Sara estudando esse trimestre. Abraão e Sara, eles não aguardaram o tempo da promessa, não é? Sara queria dar um herdeiro ao seu esposo, ser visto como uma mulher agraciada por Deus, e Abraão quis agradar a sua esposa quando ela apresentou Agar para ele se deitar com ela. Também nós vimos Isaac e Rebeca, aonde os dois, por causa da predileção, né, os dois, eles claramente usaram meios ilícitos, não é, para colocar em evidência aqueles os quais eles tinham preferência. E agora, queridos, nós temos aqui a predileção de Jacó para com José. Por causa dessa predileção, por causa dessa prioridade, nós observamos que isso gerou um ciúme tão doentio ali entre os demais filhos de Jacó, a ponto de os filhos de Israel não levarem em consideração os desígnios de Deus, não enxergarem os sonhos de José como algo profético, como algo da parte de Deus que estavam para acontecer. Tá certo? E também levaram os próprios filhos de Israel a não enxergarem, não é, irmãos, com os olhos espirituais, enxergarem com os olhos carnais. Pegaram seu irmão, entregaram, não é, como escravo para ser vendido no Egito, e eles nem imaginavam, não é, o que ia acontecer anos depois, que o próprio José, por causa desse sonho que era profético, viria a se tornar governador do Egito e abençoar toda a sua família. Né? Então, você observa que o sentimento de inveja, ele fez com que a visão espiritual da família fosse prejudicada. Não é, irmãos? Todos, no lugar de levar em consideração os desígnios do Senhor para com José e para com a família de Israel, eles simplesmente olharam com os olhos carnais, alimentaram, não é, a inveja e não deram ouvidos nem emprestaram seus olhos espirituais às coisas do céu. Então, o ciúme, ele é causa de conflitos. Por exemplo, a túnica, segundo o autor, símbolo do desprezo. Então, a vestimenta tradicional do povo antigo tinha no máximo duas cores, não é? Era feita com fios de linho grosso. Então, a história diz, lá em Gênesis 37, e versículo de número 3, que a túnica colorida de José colocava claramente ele em posição de destaque em relação aos outros filhos de Israel, os outros filhos de Jacó. E isso colaborava, né, para o sentimento, isso comprovava, digamos assim,
o sentimento de predileção, ou seja, de prioridade que Jacó tinha para com José. Então, o ciúme derivado dessa má atitude de fazer uma túnica diferente, dando privilégio claro ao seu filho mais novo, tá certo? Então, isso provocou tristes consequências à família de Jacó. O ciúme, digamos que o ciúme, nesse caso, pode ser dito como agente do conflito familiar. Então, os irmãos de José sentiam-se ignorados pelo pai. Né? Que, por outro lado, a razão de desfrutar em razão de desfrutar do favoritismo do pai, José ele age com inexperiência, com imaturidade e, por que não dizer, com arrogância. Tá certo, irmãos? A arrogância não é só um gesto deliberado, assim, digamos, agressivo. A arrogância muitas vezes vem figurada no rosto. Então, os irmãos de José, agora com orgulho ferido por causa da preferência deliberada do seu pai por José, eles não aceitavam, a Bíblia diz, sequer ouvir o filho preferido de Jacó. Então, eles se encheram de rancor e de ódio, que é aquele ciúme para o mal que a gente falou lá no início, não é? Desejando acabar com a vida do irmão. Então, o ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo, não é? É como, segundo o autor, é como uma infecção que se espalha por um corpo doente. Então, a gente tem que cuidar do nosso corpo para ele não adoecer, para a infecção não se espalhar. Tá certo? Tem que tomar um antibiótico do céu. Então, a inveja, o rancor e o ódio, geralmente tem no ciúme nascedouro, não é? Lá em Provérbios, capítulo 6, versículo 34, o rei Salomão, não é, usado em sabedoria por Deus, ele diz que o ciúme desperta o furor. Né? No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele mostra que tudo que provoca contenda e dissensões tem origem na carne, e o ciúme é uma obra da carne, tá certo? Cuidemos, irmãos, da nossa vida em nome de Jesus. Terceiro, a extensão do ciúme. Então, nessa lição, nós estamos analisando o ciúme em relação, na relação entre os irmãos. Mas, como eu já falei, queridos, o sentimento maldoso do ciúme, né, ele pode trazer problemas em várias outras áreas. Aí eu vou destacar a vida conjugal, as amizades sinceras, o relacionamento profissional, o relacionamento, digamos, ministerial, não é? A relação entre irmãos em Cristo. Então, onde o ciúme está presente, não é? Mais desprazer existe, não é? Mais desprazer e desgosto existe do que felicidade. Então, no ambiente onde o ciúme domina, e nós temos que evitar esse ambiente na nossa vida, o que vai sobrar é o quê? Desconfiança, insegurança, não é? Controle e posse. Né? Então, para concluir essa parte da extensão do ciúme, eu posso dizer aos irmãos que, embora todas as pessoas tenham ciúme, né? Embora o ciúme seja um sentimento natural do ser humano, pois trata-se de uma emoção do homem, todo homem tem o ciúme, a linha entre o ciúme descontrolado e o ciúme controlado é uma linha tênue, tá certo? E nós que somos crentes, controlados pelo Espírito Santo, nós temos que saber lidar com esse tipo de sentimento. Agora eu quero mostrar para você alguns males do ciúme, tá certo? Ciúme pode trazer tragédias familiares, não são poucas as notícias que nós temos de tragédias conjugais, que nascem com ciúme, tá certo? A motivação é o ciúme. Também não são poucos os casos em que pessoas prejudicam outras por causa do ciúme, né? E não foi assim, não foi diferente no tempo de Jesus, em que digamos, os sacerdotes ficaram enciumados e invejosos, né, por causa da extensão do ministério terreno de Jesus, né? Então, esse sentimento levou eles, inclusive, a conduzirem o Cristo à morte,
né, irmãos? Ciúme entre os santos de Deus. Então, de maneira geral, ciúme, se o ciúme obsessivo surge da parte de um dos cônjuges, terminando quase sempre em violência, separação, ofensas mútuas, infelizmente, né, como eu já disse, já adiantei para os irmãos, entre os santos de Deus, o ciúme também pode minar as relações de pessoas, né, que em outro momento eram próximas. Então, assim, por ciúmes, as pessoas caluniam, difamam, ofendem o irmão em Cristo, colega ministerial, né? Que a gente tem que pedir, irmãos, é que o Espírito Santo guarde nossos corações, né? O coração de cada um de nós, de modo que eles produzam fruto do amor, conforme Gálatas capítulo 15, versículo 5, não é? Não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. E vencer o ciúme, logo mais eu vou mostrar para os irmãos mais algumas formas de nós vencermos o ciúme, mas em primeiro lugar eu posso adiantar para vocês que se vence o ciúme, não é? Alimentando a mente com as coisas de Deus, tá certo? Então, o que pensam, os que está e o que está em nosso coração determina nossas ações, né? O que nós pensamos, o que está em nosso coração vai determinar nossas ações. Então, por isso que a gente deve alimentar o nosso coração e o nosso pensamento com as coisas de Deus. Então, em segundo lugar, é importante saber se o ciúme está impactando e comprometendo a qualidade de vida. Então, nós temos que ser capazes de observar quando o ciúme está passando da linha, não é, do sentimento natural e avançando a barreira do sentimento carnal, tá certo? Então, também podemos observar ali o que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, quando ele diz: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se trata com leviandade, nem se ensoberbece, não é? Então, quais foram os resultados diante disso? Que o ciúme trouxe à família de José. Vou mostrar aqui alguns resultados para os irmãos. Vou ampliar aqui essa tela para mostrar aos irmãos alguns resultados. O que isso trouxe para a família de José? Trouxe perda da comunhão, tá certo? Versículo Gênesis 37, 4 diz: vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que a todos, não podiam falar com ele pacificamente. Então, você observa perda de comunhão. Segundo, ódio, não é? Capítulo 37, versículos 5 e 8. Ele diz: por isso odiaram ainda mais, né? E o versículo 8 diz: por isso mais o odiavam, não é? Por seus sonhos e por suas palavras. Então trouxe também inveja, né? Seus irmãos, pois, o invejavam, segundo o Gênesis 37, 11. Trouxe conspiração, Gênesis 37, 18, a parte B diz claramente: conspiraram contra ele para o matarem. Tá certo? Conspiraram contra ele para o matarem. Trouxe homicídio, não é? Gênesis 37, 20, a parte A diz: e matemo-lo e lancemo-lo numa dessas covas. Trouxe mentira, por exemplo, diante de Jacó, disseram que uma fera comeu José, engoliu José. Trouxe violência, tá certo? Quando José chega a seus irmãos em Gênesis 37, 23, o texto diz: tiraram de José a sua túnica. Trouxe antipatia, Gênesis 37, 24 diz: e tomaram-no e lançaram-no na cova. Trouxe indiferença, não é? Gênesis 37, 25, pois assentaram-se a comer pão, não é? Ou seja, independente do que estava acontecendo, sentaram e foram comer pão. Trouxe frieza, Gênesis 37, 27 e 28 diz: vinde e vendamo-lo. Você observa a forma fria. E venderam José por 20 moedas de prata. Trouxe falta de temor também, não é, irmãos? Trouxe
falta de temor. Os irmãos vão ver ali Gênesis 37, versículo 31, diz assim: tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue, mandando levá-la a seu pai, e disseram: temos achado essa túnica. Ou seja, uma falta de temor tremenda, né? E trouxe tristeza. Isso aqui são alguns resultados, tem outros. Por Gênesis 37, versículo 34, e a parte B do versículo 35 diz assim: então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre seus lombos e lamentou. O versículo 35 diz: com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura, né? Assim chorou seu pai. Então nós observamos aí, perda de comunhão, ódio, inveja, conspiração, homicídio, mentira, violência, antipatia, indiferença, frieza, falta de temor e tristeza. Tudo isso veio por consequência do ciúme na família de José. Agora, eu não posso terminar essa lição sem explanar, digamos assim, um pouco mais, né, sem expandir a história ali para os irmãos da questão da solução, né? Afinal, como é que vamos vencer o ciúme? Ou qual a solução para vencer o ciúme? Primeiro, maturidade, né, irmãos? Maturidade é o estado do que atingiu o seu desenvolvimento completo. E aí eu vou falar aos irmãos, nós devemos perseguir a maturidade, tá certo? Nós não podemos ser menino o tempo todo. Então, nós temos que perseguir a maturidade mental, a maturidade emocional, a maturidade espiritual. E isso não ocorre de modo rápido, instantâneo. Isso aí é progressivo, não é? Na nossa vida em Cristo. Então, à medida que o crente se desenvolve mentalmente, emocionalmente e espiritualmente, ele vai deixando para trás comportamentos carnais, não é? E vai crescendo em maturidade e vai se tornando adulto. Então, queridos, um crente maduro, ele não sente ciúme dos outros, não é? O crente maduro não sente ciúme dos outros. Ele aprende a controlar seus impulsos. Digamos assim, deixa eu mudar um pouco o meu discurso. Vamos dizer que um crente maduro até sinta ciúme dos outros. O problema é que ele não vai alimentar esse ciúme a ponto do ciúme se tornar incontrolável, tá certo? Ele vai controlar seus impulsos e confiar no Senhor, tá certo? De que ele recebeu de Deus e deve ser, e ele é fruto do cuidado do Senhor. O marido que ama a esposa, seu coração está nela, confiado e vice-versa. Tá certo? Ele não se incomoda com o sucesso alheio, né? Ele sabe que Deus pode fazer o mesmo, ou até mesmo mais com ele, caso queira. Então, em primeiro lugar, a maturidade, que é algo progressivo. Não é algo do dia para a noite, é algo que nós devemos buscar todos os dias. Segundo, o autocontrole, não é? Do grego, temperança é encrateia, tá certo? Que significa moderação, temperança, equilíbrio, autocontrole, domínio próprio, né? Da palavra, a palavra vem do grego, cuja raiz significa pegar, segurar, ou seja, designa uma pessoa que segura a si mesma, né? Que se mantém no pleno controle de si mesmo sobre os próprios desejos e paixões. Então, ser temperante é ter uma vida equilibrada, é ter uma vida com moderação. Então, o significado disso tudo é que nós devemos evitar extremos de comportamento ou expressão, tá certo? Nós devemos conservar, né, conservando os nossos comportamentos e as nossas expressões no limite da justiça. E o limite é a palavra de Deus, tá certo? O limite é sempre a palavra de Deus.
Então, o único caminho para nos libertarmos do ciúme doentio é deixarmos, né, sermos guiados por intermédio do poder recebido do Espírito Santo, tá certo? Glória a Deus por isso. Terceiro, o amor, né? Do grego, aí eu falo do amor ágape, tá certo? E o amor ágape, ele aparece 116 vezes e como verbo agapao, né? Porque aparece 142 vezes. Então, trata-se de uma virtude que predispõe alguém desejar o bem de outro, não é? Uma preocupação altruísta. Então, assim como as demais virtudes, irmãos, é o Espírito Santo que produz o fruto, não é? E o amor é uma das virtudes do fruto do Espírito em nós e que nos capacita a cumprir segundo o maior mandamento da lei. Então, o apóstolo João, ele enfatiza a importância do amor na dimensão horizontal, lá no capítulo 4, tá certo? O capítulo 4 da sua primeira carta. 1 João, capítulo de número 4. E é pelo amor ao próximo que somos conhecidos como discípulos, segundo o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, e versículo de número 35. Então, quem ama seu esposo, não é, o seu irmão de sangue ou irmão de fé, não arde de ciúme por ele, não é? Pois, segundo Romanos, capítulo 13, versículo de número 10, o amor não faz mal ao próximo, tá certo? De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, para terminar essa grande lição, que nos ensina muito, né, irmãos? Nos ensina muito, nos leva a nós refletirmos bastante sobre uma série de coisas. Então, o ardor emocional denominado ciúme, ele deve ser impedido de prosseguir o seu caminho de destruição moral, física e espiritual na nossa vida, tá certo? O apóstolo Paulo aconselha-nos a que andemos dignamente, evitemos contendas e ciúmes, né? O único modo, lembrando que o único modo de deter o poder destrutivo do ciúme é desenvolver em nós o que? A presença do Espírito Santo, para que seja produzido o fruto do Espírito em nossa vida, que é o amor. Esse vai desenvolver a nossa alma para a prática das virtudes cristãs, digamos assim, e ao mesmo tempo enfraquece as emoções humanas provenientes dos vícios da alma. Então, como pude mostrar aos irmãos, o ciúme ele é extremamente danoso às relações interpessoais. E aí eu quero lembrar aos irmãos que a maturidade, o autocontrole e o amor são virtudes necessárias em nossa vida, não é? E essas virtudes, elas nos farão suplantar a obra da carne, que é o ciúme. Irmãos, que Deus nos abençoe e que todos nós possamos observar esses grandes ensinamentos, não é? Que lição maravilhosa, irmão, que lição instrutiva, não é? Que lição instrutiva que mexe com a nossa maturidade espiritual. Deus abençoe os professores, Deus abençoe a vida de vocês pela dedicação, pela preocupação do preparo da aula. Lembre-se de preparar uma aula dentro do tempo que você tem disponível. Né? Uma reclamação comum dos alunos da escola dominical é que alguns professores nunca concluem a lição. Então, talvez com um pouquinho de planejamento, dê para preparar a aula dentro do tempo proposto. Se a sua igreja lhe dá 20 minutos para dar aula, prepare uma aula para 20 minutos, abordando todos os tópicos da lição. Se a sua igreja lhe dá 40 minutos, prepare uma aula para 40, uma hora, prepare a aula para uma hora, e assim sucessivamente. E aos alunos, continuem firmes e convidem outros irmãos também para irem à escola bíblica dominical. Deus abençoe. Desejo uma excelente aula a todos, e se Jesus não voltar, a próxima semana eu retorno aqui para compartilhar com os irmãos algo da lição de número 4. Paz do Senhor, queridos. Um forte abraço a todos.